graça e paz. Mais uma oportunidade, aqui estamos para falar algo para você. O ser humano, em geral, ele às vezes esquece de consertar o que vem fazendo durante a sua vida. E na madrugada de ontem, o Espírito Santo falou comigo. Como sempre, eu acordo às 3 da manhã. Isso é automático para orar. E aí vem as revelações que eu trago a você nesse canal. Eu quero falar sobre o falso testemunho que nós muitas vezes damos. Eu quero falar de um pecado que muitos até esquecem de pregar e de vigiar, que se chama o perjúrio e a mentira. E a coisa se agrava quando nós fazemos os nossos juramentos, nossos votos, com as mãos em cima das Sagradas Escrituras, e nós não cumprimos com o que a gente prometeu, com os nossos votos. Eu sei que você que me ouve já fez isso. Mas nessa oportunidade o Espírito Santo te diz: conserta o que está errado, porque Deus não está se agradando dos votos que tu fizestes um dia com as mãos em cima das Escrituras Sagradas. Isso aconteceu comigo logo no início da minha fé. Quando eu fui me batizar nas águas, eu prometi que eu seguia o Evangelho e teve oportunidades na minha vida que eu não segui. E eu estava no perjúrio. E eu precisava consertar a minha vida. Talvez você, que quando ao casar você colocou as tuas mãos em cima da palavra de Deus e prometeu ser fiel à tua esposa, ser fiel a Deus. Você colocou as mãos em cima das Sagradas Escrituras, meu amigo, minha amiga. Mas você não está cumprindo, outros não cumpriram. Mas a graça de Jesus é maravilhosa e dá a todos que ouvirem essa meditação, essa reflexão, de consertarem o que fizeram diante de Deus e da sua palavra. Eu peço para você que abra as Escrituras e peço para você abrir no livro de Mateus, no capítulo 5, capítulo 5, verso 33, diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O não perjurar é não pecar. Porque se eu prometo, faço um voto e não cumpro, eu estou em pecado.
E esse pecado eu só ficarei limpo quando eu me arrepender e pedir perdão a Deus dos votos que eu fiz e não cumpri. E eu sei que você fez e não cumpriu. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo, ele te conhece e ele fala contigo nessa oportunidade. Desde a antiguidade, Deus, ele fala, o pejúrio é um pecado que nós precisamos nos limpar. Mas as pessoas esquecem das coisas. Talvez você, que é uma autoridade, e você fez um juramento sobre a Bíblia e não cumpre. Nós temos o maior exemplo, o presidente dos Estados Unidos agora, o Trump. Ele não é tão leigo, ele sabe um pouco a Bíblia e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele não quis fazer os votos, que isso é tradição nos Estados Unidos da América, de cumprir os seus votos e repetir aquelas palavras com as mãos em cima da Bíblia. Ele dispensou isso. Inclusive aqui na internet eu fiz uma resposta de um canal de um amigo, pregador, quando vem a palavra e diz: é melhor cumprir os votos que fizestes do que fazer o voto e não cumprir. E ele sabe, como presidente dos Estados Unidos, ele vai ter que mentir para alguns, ele vai ter que deixar de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso ele não quis fazer os votos, que isso é histórico em toda a vida daquela nação, em prometer a cumprir as palavras, as Sagradas Escrituras, de fazer o melhor pela humanidade, pelo seu país. E ele não quis, dispensou a Bíblia, porque ele sabe que quem faz voto e não cumpre está em pecado com Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 e 5, está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. São políticos com os cargos, e quando vão assumir os seus cargos, são trazidos Bíblia, e ele ou ela, com as mãos em cima da palavra de Deus, faz um voto. Eu digo a você que todo aquele que faz isso, ele está fazendo um voto a Deus, não a homens. Por isso, quem não cumpre os seus votos está em pecado. Deus não se agrada de tolos. Ou vou mais longe ainda, a mentiroso, mentirosa,
porque os mentirosos não herdam o reino dos céus. E muitos de nós esquecemos desse detalhe de não cumprir aquilo que a gente promete. Principalmente quando é feito à luz da Bíblia, que é a verdade, é a espada do Espírito. E nós, às vezes, somos devedores e esquecemos que fizemos um voto e não cumprimos. E às vezes a pessoa passa o seu tempo nessa terra e não conserta aquilo que lhe deixou quebrado, deixou por ser feito e não fez. Por certo, Deus irá cobrar, como nessa oportunidade cobra. Em casamentos, esposas, esposos colocam suas mãos sobre a Bíblia e prometem fidelidade ao seu cônjuge e um monte de coisa. E várias outras coisas que o ser humano faz, que sempre usa a Bíblia para jurar fidelidade, para jurar verdade. Acaba se comprometendo porque já diz um ditado que promessa, voto, é dívida. E quem não cumpre, quem não paga a sua dívida, é devedor. Para a gente terminar, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 2, está escrito: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quer dizer, muitos votos que acabam não sendo cumpridos, e aí há uma dívida com relação a isso. Eu trago essa palavra nessa oportunidade para reflexão sua, independente de quem é você. Você, por certo, está em falta com Deus porque não cumpriu os votos que você fez a Ele. E são muitas coisas que os homens prometem a Deus e colocam a mão na Bíblia Sagrada, e assim se agrava mais quando você faz um voto tomando como exemplo a Bíblia Sagrada. Eu trago essa palavra para a tua reflexão. Olha para trás e veja quantos votos você já deixou de cumprir e você está em falta com Deus. Eu sei que eu estou pegando muitos de surpresa nessa oportunidade, mas eu estou aqui para falar a verdade e te abençoar. Fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.